E aí, pessoal, tudo bem? Vou começar com uma pergunta, tá? Quem gosta de academia aí? Malhar? Olha, mais do que eu imaginava. Então teremos uma tarde feliz, digamos assim, né? A gente vai falar um pouquinho sobre exercício, sobre esforço. E a gente vai usar a academia como uma analogia, né? Você já deve ter ouvido falar que a gente tem que treinar o cérebro igual a gente treina os músculos, digamos assim, né? A boa notícia, para quem não levantou o braço aí, para quem não gosta de academia, é que a gente tem se esforçado bastante o músculo cerebral, digamos assim, né? O corpo de forma geral. A má notícia é que talvez a gente está se estressando demais, a gente está se esforçando demais, tá? E eu vou contar uma história para a gente criar uma analogia com relação a isso, tá? Há 11 anos atrás, eu quebrei meu punho esquerdo jogando futebol. E foi uma fratura um pouco séria, assim. Eu fiquei 3 meses num processo de 3 cirurgias. E depois eu passei mais de 6 meses fazendo fisioterapia com o braço. Eu perdi mobilidade, né? Eu não tenho mais os mesmos movimentos que eu tinha. Eu não tenho mais a força que eu tinha no punho. Porém, assim, minha vida não mudou nada. Quebrei, fiz um monte de cirurgia lá. Fiquei 6 meses fazendo força na fisioterapia. Terrível, mas necessário. Passou a seguir minha vida. Não mudei nada. A única coisa que eu mudei na minha vida foi a posição do violão. Assim, eu tocava violão aqui, agora eu toco em cima. Eu estou compensando com o cotovelo. Só isso que eu mudei. Porém, gente, nos últimos 2 anos eu comecei a sentir a necessidade, aliás, eu comecei a sentir a falta dos movimentos e da força que eu tinha, né? Eu gosto de malhar também, gosto de academia, não parece, mas eu gosto. E nos últimos 2 anos, digamos assim, eu decidi fazer mais força. Mais força, né? Pô, já estou vindo aqui, estou pagando, vamos fazer acontecer. E depois de um tempo eu comecei de fato a sentir várias dores no meu braço esquerdo, só no braço esquerdo. E quem malha, né, quem está acostumado a treinar, sabe que dores é normal. Você sente uma dor aqui, uma outra ali. Aí você para um pouquinho aquele exercício, depois você volta. Só que essas dores não passavam, elas estavam ali. E começaram a atrapalhar o meu dia a dia. Eu não conseguia segurar minha filha assim no braço. Pequenininha, tá? 3 anos de idade, então não é um desafio enorme, mas estava difícil. Fui no médico, né? Fiz um monte de exame, uns 6 exames diferentes, e aí eu tive o diagnóstico. Eu estava com epicondilite e tendinite. Eu descobri que eu tinha um epicôndilo no corpo. Vocês sabem que vocês também têm um epicôndilo no corpo? Eu também não sabia. Então, eu não sou tão especial, não é só eu, né? Todo mundo tem. Segundo o meu médico, gente, a possível causa disso foi por quê? Como eu tive um encurtamento do meu braço, como eu tive um encurtamento do movimento, meus tendões se recolheram um pouquinho, eles ficaram menores. Eu não esforcei igual normalmente eu teria que esforçar. E aí, quando eu comecei a pôr força, ele sentiu. Meu braço direito não tem nada. E eu pus a mesma força nos dois. Ou seja, eu estava fazendo uma força no meu braço maior do que ele aguentava. Eu estava estressando o meu braço além da capacidade dele de responder, né? Ou seja, ele não se recuperava mais. Na nossa vida, gente, a gente tem uma rotina hoje que mais ou menos a gente é o meu braço esquerdo e a rotina é a academia. A gente se esforça de uma forma que a gente não se recupera mais no outro dia. Você sente um estresse assim que parece que mesmo quando você dorme uma noite bem, dormi uma noite boa, graças a Deus, né? Tão raro hoje em dia. No outro dia, pouquinho depois, você já está estressado de novo. Parece que você não volta assim, parece que está acumulando, né? Aquela coisa. Você tira um final de semana, você consegue fazer alguma coisa no final de semana, na hora que você volta, você está... Meia hora depois, você já está sentindo aquele peso de novo, né? Parece que as coisas não saem dali. É como se a gente tivesse inflamado. Igual o tendão, o epicôndilo, né? Gente, o que acontece? Quando a gente tem uma rotina inflamada dessa, a gente não se recupera. E o que acontece? O mundo hoje, ele não favorece. Vocês conseguem confirmar para mim que a gente está politicamente inflamado? Alguém tem dúvida disso? Não precisa nem entrar em detalhes. Ambientalmente, a gente está inflamado também. A gente vê notícia de enchente, desmatamento, queimada, toda hora. Por mais que não afete, às vezes, diretamente a gente sente aquilo, percebe, né, com as complicações. Quantas guerras estão acontecendo hoje no mundo? A gente nem sabe mais. Então o mundo inteiro está inflamado. Não é culpa nossa esse ritmo incessante que a gente tem de trabalho. Tá? E depois da pandemia a gente ainda começou a piorar a inflamação psicológica. Então assim, a gente tem casos hoje de crianças
Adolescentes com burnout, com depressão, crise de ansiedade. Fora os adultos também, né? Nós adultos também temos mais casos hoje disso, tá? Agora vamos voltar para o meu braço, gente. Eu fui pro médico, né, ele deu o diagnóstico, ele falou assim, olha, você tem que fazer 3 coisas. Primeira delas, você vai tomar um anti-inflamatório para acelerar o processo de recuperação. Você vai deixar de fazer aquilo que está causando a lesão. E vai fazer exercícios localizados de fortalecimento, fisioterapia, né? Na nossa vida, você consegue deixar de fazer aquilo que está causando inflamação? Você consegue parar de trabalhar? A sua rotina, você consegue simplesmente parar ela e recuperar a sua energia e recuperar seu braço? Não tem jeito, né? E o pior, né? Às vezes a nossa rotina, eu não estou falando só de trabalho, estou falando da rotina inteira. Às vezes a gente tem tanta obrigação em casa, que às vezes nem é o trabalho que é o problema, é em casa. Problema no sentido de estafar, né? Ser muito grande. Quem tem filho é pior ainda. E às vezes ainda a gente consegue colocar um hobby como algo estressante. A gente começa um hobby às vezes como algo de desestresse, mas a gente transforma aquilo em algo estressante, vira obrigação. Então até o hobby às vezes pode ser um problema em algum momento. É a gente deixando a nossa vida mais estressante, né? Qual que é a consequência, gente, desse estresse acumulado no dia a dia? A gente não se recupera. E a gente não consegue parar. E aí a gente não tem energia para fazer os exercícios de fortalecimento. Ou seja, a gente não consegue fazer a fisioterapia da vida, digamos assim. Se a gente está sempre inflamado, gente, como é que a gente vai fazer esses exercícios? Né? Como que o músculo cresce? Você não vai na academia fazer força? A gente tem que fazer força. Como que a gente faz força na vida, né? A gente tem que fazer outras atividades além do trabalho que vão nos dar habilidades para trabalhar o estresse no trabalho. E eu não estou falando de fazer uma faculdade, fazer um MBA, fazer um mestrado, não estou falando disso. Estou falando de atividades simples. Estou falando, por exemplo, de ter um horário de lazer com os filhos, para você desenvolver empatia, paciência, compreensão. A gente desenvolve habilidades emocionais dessa forma. Eu estou falando, às vezes, de fazer uma caminhada. A gente não tem tempo nem energia para fazer uma caminhada, que vai aliviar o estresse, que vai fazer o sangue circular. Eu estou falando, talvez, de aprender um instrumento musical. Um instrumento musical é uma das melhores coisas que a gente pode desenvolver na vida, que ele faz todas as conexões possíveis que o cérebro consegue fazer, o instrumento faz. Né? Eu estou falando, às vezes, gente, de ler um livro. Né? A gente viu uma pesquisa recente aí, não sei se vocês viram, saiu mês passado, em novembro agora. Mais da metade do brasileiro, a pesquisa perguntou em 3 meses, assim, nos últimos 3 meses, quem tinha lido um livro. Mais da metade dos brasileiros, 53%, não leram nada. E eu não estou falando de ler o livro inteiro, eles nem começaram a ler um livro. Foi a primeira vez na história dessa pesquisa que a gente começou a ter mais gente não lendo. É a primeira vez, a gente está perdendo leitores, digamos assim. E a gente aprende muito com leitura. Agora, por que a gente está perdendo esses leitores, né? Claro que tem vários fatores, mas um deles é justamente a falta de tempo e energia, porque ler livro gasta energia. Concentração. E falando em livro, tem um livro muito legal, chama Flow. O Flow, ele é uma teoria que vem da terceira onda da psicologia. Quem faz psicologia ou estuda psicologia já ouviu falar do Flow. É de um psicólogo húngaro que chama Mihaly Csikszentmihalyi. O nome dele é difícil por causa da origem dele, ele é húngaro, né? O que esse livro fala, gente? A gente tem que ter um equilíbrio entre as nossas habilidades e aquilo que está sendo colocado para a gente. Então, assim, todo desafio que a gente tem na nossa frente, ele tem que ser compatível com a minha habilidade. Quando ele é compatível, eu consigo executar aquela tarefa e entregar um resultado. Vocês já sentiram aquela sensação de dever cumprido? Você faz alguma coisa, a pessoa recebe, fica feliz, você vai embora e você dorme igual um anjo. Vocês já sentiram isso? Vocês entraram em flow, vocês entraram em fluxo, que é a tradução, né? Então, esse é o desejo, é onde a gente deveria desejar chegar. Conseguir alinhar as nossas habilidades com as dificuldades que aparecem para a gente. Só que além das dificuldades, às vezes, serem muito maior do que a gente recebe 200 de uma vez. O que acontece quando a gente tem um desafio que é maior do que a nossa habilidade, gente? A gente fica ansioso, preocupado, nervoso, tenso. Alguém sente isso diariamente, assim ou não? Tem alguém que não sente isso? Está sempre tranquilo? Pois é, a questão é que a rotina, né, esse mundo inflamado, digamos assim, o capitalismo, né, a corrida pelo lucro, pelo resultado, que a gente não está falando se está certo ou está errado, mas é o que é posto para a gente. A gente tem que dar conta do recado.
E a gente acaba dando conta, mas a custo de quê? Né? As nossas habilidades não estão, elas estão aquém do desafio. Então, a custo de quê que a gente consegue chegar naquele resultado? O raciocínio é simples, gente. A gente tem que equilibrar o que estressa a gente com a nossa habilidade. A gente pode tanto diminuir a dificuldade do desafio, quanto aumentar nossas habilidades, concorda? Né? Vamos voltar lá para o braço, né? Eu tenho que deixar de fazer o exercício que machucou e desenvolver exercícios que vão me ajudar a fortalecer, tá certo? Quando eu era criança, né, eu cresci aprendendo o seguinte, não sei, alguns talvez possam se identificar com isso também. Eu cresci ouvindo uma frase que era assim: nossa, ele é muito trabalhador. Nossa, ele trabalha muito, olha como ele é esforçado. E eu cresci ouvindo isso, e para mim isso era um elogio. Para mim esse era o resultado. Para mim o que eu tinha que ser era esforçado, trabalhador. Ninguém falou que eu tinha que chegar em algum lugar com aquilo. Eu tinha que estar ocupado o tempo todo. Olha o que isso faz na cabeça da gente, né? Então, eu cresci pensando que eu tinha que estar ocupado o tempo todo. Desde que eu comecei a trabalhar, gente, hoje eu trabalho também com tecnologia, mas eu trabalho com gestão de pessoas. A gente vai nas empresas, conversa com as pessoas que estão trabalhando. A gente pergunta como que é a rotina de trabalho dela. A gente pergunta quais são as dificuldades, né, da vida dela. Aí não é só trabalho, porque tudo envolve, né, tudo tem a ver. E a gente começa a descobrir aqueles gargalos, onde ela está gastando mais energia, onde ela está tendo maior problema. E a gente trabalha de uma forma que consegue, pelo menos, dar um pouquinho de dignidade para a pessoa dentro daquela rotina. E é óbvio, mudar processos também, porque às vezes não é nem culpa dela, não tem o que fazer. Então a gente trabalha a tentar nivelar isso tudo. E tem um exemplo bem legal, que é o seguinte: praticamente todas as empresas têm uma ou duas pessoas assim. Tem sempre alguém que é quase um super-humano. Assim. Na hora que ela começa a falar a agenda dela, você pensa assim, não tem como, gente, fazer isso. A agenda é humanamente impossível. A pessoa é humana e ela consegue entregar aquilo. Você fala, como? Não tem jeito, não. Ela acorda 4 horas da manhã, vai correr 5 quilômetros, tem 2 filhos, leva para a escola, dá café da manhã, faz tudo, leva para a escola, trabalha na empresa o dia inteiro, tem um outro emprego à noite, que é a profissão dela, depois ela ainda estuda, faz um MBA à noite, põe o filho para dormir, cuida do marido, faz comida, geralmente são mulheres, né? Você fala assim, cara, eu estou sem fôlego só de eu te ouvir falar. Ela consegue, mas a custo de quê que ela consegue fazer isso? A custo de não se recuperar. Ela tá com uma rotina tão estressante que ela está a ponto de se romper. Igual meu tendão, segundo o meu médico, meu tendão quase rompeu na tendinite. Então as pessoas estão a ponto de rompimento. Elas podem se romper de que forma? Burnout, crise de ansiedade, depressão. Tem várias formas de se romper emocionalmente, né? E se a gente está estressando de forma crônica sem perceber, né? Se a gente não tem energia para fazer essas outras atividades que a gente faria de fortalecimento do braço, a gente não consegue parar de fazer o que está machucando a gente não consegue deixar de trabalhar, a gente não tem energia para fazer aqueles exercícios que a gente faria para fortalecimento, o que sobrou das 3 coisas que o médico me mandou? Parar de fazer o que está inflamado, fazer exercício de fortalecimento e tomar remédio. Então, basicamente, a gente vive do remédio. Então, hoje tem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para abrir o apetite, remédio para perder o apetite, remédio para, sei lá, ficar feliz, né? Geração dopaminérgica, tem uns livros que falam disso, então tudo é remédio. Porque, de fato, a gente não consegue sair daquilo que causa a inflamação, a gente não consegue fazer exercício porque a rotina não dá energia e tempo para a gente fica nessa coisa dependente do remédio. Para onde que a gente vai dessa forma? Minha proposta aqui, gente, é o seguinte: a gente consegue fazer algo bem rapidinho, que é parar e pensar um pouquinho como que é a nossa rotina. Tem um exercício bem simples de fazer, que é montar uma lista. Você vai pegar um papelzinho, na hora que você puder, em casa e tal, e vai anotar tudo que você faz na sua rotina que causa estresse, que você sente uma pressão, que você sente um estresse para fazer. E essa lista não tem certo ou errado. Cada um tem habilidades que acham uma coisa fácil ou acham outra coisa mais difícil. Então é uma lista individual mesmo. Você vai colocar na listinha lá, eu tenho dificuldade de acordar de manhã cedo. Beleza, isso pode ser uma dificuldade sua. Eu tenho dificuldade de fazer a minha marmitinha todo dia para manter a dieta. É um saco fazer aquela marmitinha toda semana, sei lá. Coloca lá na lista. Eu tenho dificuldade, meu coração começa a palpitar quando eu recebo ligação de fulano de tal. Coloca na lista. Você vai colocar na lista tudo que te deixa nervoso, por exemplo, e vai dar uma nota, 0 a 10. Então você pode dar uma nota de 0 a 10 para tudo. E o mais legal disso é o seguinte:
Com essa lista, a gente começa a perceber, isso a gente faz com as pessoas, tá? A gente percebe que elas começam a ter insights do que ela tem facilidade e do que ela tem dificuldade. Para que serve essa lista, gente? Eu sei exatamente o que eu tenho facilidade e o que eu tenho dificuldade. Para que serve essa lista? Eu vou dedicar mais ao que eu tenho facilidade. E o que eu tenho dificuldade, eu posso fazer várias coisas. Primeiro, quando você for receber uma demanda, por exemplo, se está dentro do que você tem facilidade, você sabe que vai ser mais tranquilo. Se está dentro do que você tem dificuldade, você vai talvez falar não, né? Então, não necessariamente falando não para tudo, você vai falar não para aquilo que talvez você tenha dificuldade. Você já notou que você tem dificuldade. Está no papel lá. Você externalizou aquele pensamento, né? Você pode pegar uma atividade que você tem que fazer, que tem dificuldade, e dividir ela com alguém, dividir ela em pedaços, dividir ela em mais tempo. Você vai ganhar formas de tornar aquela atividade menos difícil. Tá? Você vai pegar aquilo lá e tornar ela menos difícil. A ideia, gente, é ter mais energia para a gente ter essas possibilidades de tirar tarefas e fazer exercício. A gente cria, gente, a vida que nos cria, né? Quando a gente está conhecendo alguém, geralmente a primeira pergunta que a gente fala, ou que eles falam para a gente é: você trabalha com o quê? Ou o que você faz? Ou a melhor pergunta é: o que você faz da vida? Nós somos resultado, gente, de uma repetição que foi criada numa rotina a partir do que a gente aprendeu na infância. Então, essa repetição que a gente colocou na nossa rotina define a gente hoje. E ela é baseada em crenças e valores que a gente cresceu aprendendo e a gente vê o mundo dessa forma. Então, a gente julga o mundo dessa forma. E não quer dizer que está certo ou errado, você pode simplesmente mudar aquilo. É difícil, dói. Terapia dói, né, gente? Terapia dói pra caramba, é igual músculo. Tem que fazer força. E o primeiro passo é externalizar aquilo. O que está doendo? O que está me fazendo doer? Coloca no papel, dá a nota. E aos pouquinhos você vai criando uma rotina nova, quebrando aqueles valores, às vezes, que você achava que era certo. Você começa, mas será que eu preciso gastar 10 de esforço nisso aqui mesmo? Não tem como eu terceirizar isso? Não tem como eu dividir isso com alguém? Eu faço metade, outra pessoa faz a metade? Imagina se você puder um dia sentir menos estresse, ser mais produtivo no trabalho, consequentemente talvez ter mais salário, ter mais energia para viver as outras coisas da sua vida, fazer uma trilha de moto, fazer uma caminhada. Isso tudo vai desenvolver habilidades que vão nos ajudar a nos desestressar da rotina. Imagina, gente, se a gente puder ter isso tudo e ainda ser, né, mais rico, mais feliz, digamos assim. A ideia é chegar nesse ponto, né? O Geraldo falou de propósito, né? Já ocorreu para vocês, por exemplo, que o propósito da vida pode ser, às vezes, a autoevolução mesmo? Né? Não é necessariamente ter casa, cada um pensa de uma forma, né? Mas, às vezes, gente, o sentido da vida é justamente o autodesenvolvimento, é se desenvolver, né? Aí eu termino com a pergunta: o que você faz da sua vida?